Como é possível que reis, listados em um único documento, governem por 36 mil anos? Como cidades inteiras, com sistemas de irrigação perfeitos e templos monumentais, podem emergir da poeira do deserto quase da noite para o dia, como se construídas a partir de um projeto pré-existente, um plano mestre de origem desconhecida. Esta não é a história de um povo que evoluiu lentamente. Esta é a crônica de uma explosão. No quarto milênio antes de Cristo, em uma terra fértil espremida entre dois rios, algo sem precedentes aconteceu. Um povo autodenominado o povo de cabeça preta surgiu, não gradualmente, mas em um surto de genialidade que desafia toda a lógica do desenvolvimento histórico. Eles não tinham ancestrais conhecidos, sua língua não se assemelhava a nenhuma outra na Terra, e ainda assim, em um piscar de olhos geológico, eles nos deram a roda, o arado, a vela de barco, a matemática complexa, a astronomia e, o mais importante, a própria ideia de civilização. Eles são os sumérios, e sua história é o maior enigma da nossa. Estamos prontos para admitir que as fundações do nosso mundo foram estabelecidas por aqueles cujos nomes nem conseguimos pronunciar? A terra que eles chamavam de Kiengi, a terra dos senhores civilizados, era uma planície aluvial implacável, sujeita a inundações catastróficas e secas escaldantes. Sobreviver aqui exigia mais do que sorte, exigia engenharia, e eles a dominaram. De repente, uma rede de canais, diques e reservatórios cortou a paisagem, transformando o pântano inóspito no celeiro do mundo antigo. Cidades como Eridu, Uruk e Ur brotaram da lama, não como aldeias primitivas, mas como metrópoles planejadas, centradas em enormes templos em degraus chamados zigzurates, escadas para os céus que arranhavam as nuvens de poeira. Quem lhes ensinou? Seus próprios mitos falam de seres, os Apkallu, que emergiram das águas para dar à humanidade os Mi, os decretos sagrados da civilização. Uma lenda conveniente ou um eco distorcido de um evento real. A arqueologia permanece em silêncio, oferecendo apenas a evidência desconcertante de seu salto quântico. Eles não apenas construíram cidades, eles construíram a própria sociedade. A invenção da escrita cuneiforme, um sistema de marcas em forma de cunha, pressionadas em argila úmida, não foi um mero avanço, foi a criação da história. Pela primeira vez, a palavra humana podia enganar a morte. Leis, contratos, poemas, preces e, crucialmente, os impostos podiam ser registrados. A burocracia, essa força imortal e impiedosa que governa nossas vidas até hoje, nasceu ali, em uma tábua de argila, secando ao sol da Mesopotâmia. Roma construiu estradas, os gregos construíram a democracia, mas os sumérios construíram o próprio tempo, dividindo-o nas horas e minutos que ainda usamos hoje, sem saber seus nomes. Eles mapearam os céus, identificaram constelações, previram eclipses e criaram o zodíaco. Eles não olhavam para as estrelas por poesia, olhavam por poder. O céu era um relógio divino, e quem pudesse lê-lo poderia, talvez, prever o destino e controlar a Terra. Mas essa explosão de conhecimento não trouxe a paz. Ao contrário, deu-lhes novas e mais eficientes maneiras de guerrear. As cidades-estado, cada uma governada por um rei sacerdote que se dizia escolhido por um deus padroeiro, olhavam umas para as outras com uma mistura de inveja e medo. A água era a vida, e a terra fértil, um prêmio a ser conquistado pelo sangue. A invenção da formação de falange, com soldados protegidos por grandes escudos e armados com longas lanças, transformou a guerra de uma escaramuça caótica em um matadouro organizado. A diplomacia, também uma invenção suméria, era apenas a pausa entre os banhos de sangue. Tratados gravados em argila
eram quebrados tão facilmente quanto os crânios no campo de batalha. A Estela dos Abutres, um dos primeiros memoriais de guerra da história, celebra a vitória de Laguesh sobre sua vizinha e rival, Uma, com uma clareza brutal. Ela não mostra heróis gloriosos, mas abutres devorando os corpos dos vencidos. Esta era a nova ordem mundial, uma ordem forjada em argila, irrigada com água e cimentada com sangue. O que impulsionou essa ascensão meteórica e essa violência endêmica foi a vontade dos deuses, a genialidade de um povo ou algo mais, algo que jazia adormecido na própria natureza humana e que despertou pela primeira vez nas margens do Eufrates. A verdade é que, ao criar as ferramentas para governar o mundo, eles também criaram as ferramentas para a autodestruição. Cada avanço tecnológico era também um avanço militar. Cada pedaço de conhecimento era uma nova arma em potencial. Eles foram os primeiros a enfrentar o paradoxo que nos assombra até hoje, que o progresso pode ser apenas um caminho mais rápido para a aniquilação. A história dos Sumérios não é apenas sobre o passado. É um espelho sombrio no qual vemos nosso próprio reflexo, a luta pelo poder, a militarização da inovação, a criação de uma burocracia que serve a si mesma. Tudo começou ali. Eles não são apenas nossos ancestrais culturais. Eles são nosso roteiro original, nosso pecado original. Eles foram os primeiros a construir um mundo complexo e os primeiros a vê-lo desmoronar sob o peso de suas próprias ambições. Seu legado não está apenas nas ruínas de suas cidades ou nos fragmentos de suas tábuas de argila. Está no sistema operacional de nossa própria civilização. Um código escrito há 6.000 anos que ainda executamos, muitas vezes sem entender suas terríveis implicações. O mistério de sua origem permanece. Foram eles migrantes de uma terra desconhecida, talvez fugindo de um dilúvio cataclísmico que mais tarde ecoaria em suas lendas e na Bíblia? Ou foram um povo local que experimentou uma mutação cultural e intelectual sem paralelo? As evidências são ambíguas, as teorias abundantes. O que sabemos é que eles se viam como separados, especiais, os guardiões de um conhecimento que não era inteiramente de sua autoria. Essa crença em seu destino, manifesto, alimentou sua grandeza e sua arrogância, a combinação fatal que define todos os grandes impérios. Eles foram os primeiros, e ser o primeiro significa cometer todos os erros pela primeira vez, em uma escala monumental. O que você acha que foi a força motriz por trás do salto sumério? Uma genialidade humana sem precedentes ou um conhecimento herdado de uma fonte desconhecida? Escreva sua escolha nos comentários e vamos desvendar este mistério juntos. A crença de que o conhecimento era um presente dos deuses colocou o templo no centro de tudo. O sumo sacerdote, o Ensi, não era apenas um líder espiritual. Ele era o administrador-chefe, o gerente da propriedade do Deus na terra. Todo grão colhido, todo tijolo moldado, pertencia teoricamente à divindade padroeira da cidade, e o Ensi, como seu representante, detinha um poder absoluto, mas o poder temporal logo exigiu um novo tipo de líder. As guerras constantes exigiam um comandante militar, um Lugal, literalmente grande homem. Inicialmente eleito apenas em tempos de crise, o Lugal rapidamente encontrou maneiras de tornar sua posição permanente. O palácio começou a competir com o templo e a espada com a palavra divina. Foi nessa era de heróis e monstros, de poder que se tornava divino, que surgiu a figura mais lendária de todas, Gilgamesh, rei de Uruk. Imortalizado na primeira grande obra literária da humanidade, a epopeia de Gilgamesh, ele era descrito como 2/3 Deus e 1/3 humano. Sua história
não é apenas um mito de aventura. É uma meditação profunda e aterrorizante sobre a natureza do poder, da amizade e da futilidade da busca pela imortalidade. A epopeia o descreve como um tirano, um rei que usava seu poder para oprimir seu povo, dormindo com as noivas antes de seus maridos. O povo de Uruk clama aos deuses que criam um rival para ele, Enkidu, um homem selvagem que vivia entre os animais. Sua batalha inicial termina não com a morte, mas com o respeito mútuo e uma amizade profunda. Juntos, eles embarcam em aventuras, matando monstros como Humbaba, o guardião da floresta de cedros. Mas essa arrogância atrai a ira dos deuses. A deusa Ishtar, desprezada por Gilgamesh, envia o touro celestial para destruir Uruk. Eles matam a besta, mas o preço é terrível. Os deuses decretam que um deles deve morrer. Enkidu adoece e morre, e Gilgamesh é confrontado pela primeira vez com o horror da mortalidade. A dor da perda e o medo da própria morte o transformam. O rei Deus, o construtor de muros, o matador de monstros, torna-se um andarilho aterrorizado, vestido com peles de animais, em busca do segredo da vida eterna. Sua jornada o leva aos confins do mundo, através das águas da morte, até Utnapishtim, o sobrevivente do grande dilúvio, a quem os deuses concederam a imortalidade. Mas Utnapishtim não pode lhe dar o que ele busca. Ele revela que a morte é o destino da humanidade, uma decisão dos deuses que não pode ser revertida. A história de Gilgamesh é a tragédia do poder humano em seu auge. Ele pode construir muros impenetráveis, derrotar qualquer inimigo terreno, mas não pode conquistar seu próprio fim. É o reconhecimento de que, por mais divino que um rei se declare, ele ainda sangra e morre como qualquer mortal. Essa obsessão com a morte e o legado se manifestou de uma forma ainda mais sombria nas tumbas reais de Ur. Descobertas no início do século XX, essas covas revelaram um luxo e uma crueldade quase inimagináveis. Rainhas e reis foram enterrados com tesouros de ouro, lápis-lazuli e cornalina. Mas eles não foram sozinhos. Dezenas de seus servos, guardas, músicos e damas de companhia foram sacrificados para acompanhá-los na vida após a morte. Eles não foram mortos com violência. As evidências sugerem que eles marcharam para as tumbas em uma procissão, beberam veneno de pequenas taças de argila e se deitaram para morrer em suas posições designadas, como se estivessem adormecendo, para servir a seus mestres para sempre. O que leva uma sociedade a tal ato de devoção ou coerção em massa é a demonstração final do poder de um governante, um poder que se estende para além do túmulo, ou é uma crença desesperada de que a ordem social na Terra deve ser replicada na eternidade. Essas fossas da morte de Ur são um testemunho silencioso e arrepiante do preço do poder divino. Os reis não eram mais apenas representantes dos deuses, eles se viam como deuses, e os deuses exigem sacrifícios. As guerras entre as cidades-estado se intensificaram, tornando-se mais do que apenas disputas por terra e água. Elas se tornaram guerras santas, conflitos entre os deuses padroeiros de cada cidade. Destruir o templo de uma cidade inimiga era humilhar seu deus. Levar a estátua do deus como butim era a subjugação final. Os lugais se tornaram impérios em miniatura, exigindo tributo e lealdade de cidades vizinhas mais fracas. A diplomacia tornou-se um jogo complexo de alianças, traições e casamentos dinásticos. A vida para o sumério comum era precária, uma existência de trabalho árduo nos campos, interrompida pelo serviço militar obrigatório e pela constante ameaça de guerra. No entanto, foi essa mesma sociedade
que produziu arte de uma beleza requintada, poesia de uma profundidade comovente e leis que buscavam, ainda que de forma imperfeita, a justiça. Eles viviam em um mundo de contradições violentas, um mundo onde a vida era barata, mas a civilização era preciosa. A busca de Gilgamesh pela imortalidade falhou, mas de certa forma ele a alcançou, não em seu corpo, mas em sua história. A história de um rei que aprendeu a terrível lição de que a verdadeira imortalidade não está em viver para sempre, mas em deixar para trás algo que dure. Para Gilgamesh, foram os muros de Uruk. Para a civilização suméria como um todo, foi algo muito mais poderoso, uma ferramenta que permitiria aos reis futuros solidificar seu poder, transmitir seus comandos através de gerações e, literalmente, escrever a realidade. Uma revolução estava se formando, não com espadas, mas com estiletes de junco sobre argila mole. A necessidade de registrar a glória dos reis deuses e, mais pragmaticamente, de administrar as complexas economias dos templos e palácios, impulsionou a maior de todas as invenções sumérias, a escrita. O que começou como simples pictogramas, desenhos de ovelhas ou espigas de grão para registrar estoques, evoluiu ao longo de séculos para um sistema sofisticado de sinais abstratos conhecido como cuneiforme. Esta não foi apenas uma evolução, foi uma revolução na consciência humana. Pela primeira vez, o pensamento podia ser separado do pensador, a lei do legislador. A informação tornou-se uma mercadoria, uma arma e a base de uma nova forma de poder. E no centro desta revolução estavam as edubas, as casas de tábuas, as primeiras escolas do mundo. Mas elas não eram centros de iluminação para as massas, eram forjas de elite, projetadas para produzir a nova classe dominante, os escribas. Meninos, geralmente de famílias ricas, passavam anos, do amanhecer ao anoitecer, aprendendo as centenas de sinais cuneiformes, a matemática complexa e a literatura. A disciplina era brutal. O ditado sumério, um escriba cuja mão se move tão rápido quanto sua boca, esse é um verdadeiro escriba, revela a pressão por eficiência. As tábuas de exercícios encontradas estão repletas de erros, correções e às vezes dos lamentos dos estudantes. O que eu faço na escola? Escreve um jovem aprendiz. Eu leio minha tábua, eu como meu almoço, eu preparo minha nova tábua, eu a escrevo, eu a termino. Quando a escola acaba, eu vou para casa. Eu entro em casa e meu pai está lá sentado. Eu falo com meu pai sobre minha lição de casa. Ele fica furioso. Uma cena familiar, separada de nós por 4.000 anos. Esses graduados não eram meros secretários. Eles eram os tecnocratas, os analistas, a espinha dorsal do Estado. Eles redigiam as leis, administravam os projetos de construção, calculavam os impostos, registravam as decisões judiciais e mantinham a correspondência diplomática. O controle sobre a informação tornou-se mais importante do que o controle sobre o exército. Um rei podia conquistar uma cidade, mas sem escribas para administrar o território conquistado, a vitória era vazia. A burocracia, com seus arquivos, formulários e procedimentos, tornou-se a verdadeira força de permanência no Estado sumério. Os reis podiam morrer, as dinastias podiam cair, mas o arquivo permanecia. E quem controlava o arquivo, controlava o passado, o presente e o futuro. As guerras agora eram travadas em duas frentes. Nos campos de batalha, os soldados se enfrentavam com machados de bronze e lanças. Nos arquivos, os escribas travavam uma guerra mais sutil, mas não menos mortal. Um relatório de espionagem bem colocado, detalhando os movimentos das tropas inimigas ou uma fraqueza nas fortificações de uma cidade, podia valer mais do que 1.000 soldados.
Um contrato comercial forjado ou um tratado diplomático alterado podia levar à ruína econômica de um rival, sem que uma única gota de sangue fosse derramada. Os escribas se tornaram as eminências pardas por trás do trono. Os guardiões dos segredos do Estado. Sua lealdade era comprada e vendida. Um escriba talentoso podia elevar um oficial obscuro à proeminência ou destruir a reputação de um general vitorioso. Eles entendiam que o conhecimento não era apenas poder, era o poder supremo. A maior arma não era a espada que tira uma vida, mas o estilete que pode apagar um nome da história. A destruição de um arquivo inimigo tornou-se um objetivo militar primário. Incendiar a casa de tábuas de uma cidade conquistada não era apenas um ato de vandalismo, era um ato de aniquilação cultural, uma tentativa de apagar o inimigo da memória, de negar sua própria existência. Para uma cultura obcecada com o legado e a fama, este era o crime supremo, o medo final. O nascimento da lei escrita foi talvez a consequência mais profunda da Revolução Cuneiforme. As decisões não se baseavam mais no capricho de um rei, ou no costume oral que podia ser esquecido ou distorcido. A lei era agora permanente, gravada em argila, para que todos vissem. Os primeiros códigos de leis, como o de Urukagina, de Lagash, não eram apenas listas de crimes e punições, eram manifestos políticos. Urukagina se gabava de ter restaurado a liberdade para seu povo, protegendo os órfãos e as viúvas da exploração pelos ricos e poderosos. Ele limitou os poderes dos sacerdotes e burocratas, uma reforma notável que, sem surpresa, lhe rendeu inimigos poderosos. É uma ironia amarga que Urukagina, o reformador, tenha sido derrubado e sua cidade destruída por Lugalzagesi de Uma, um tirano tradicional. A lei escrita, ao que parece, não era garantia de justiça, mas a ideia havia sido plantada. A ideia de que o poder do Estado deveria ser limitado por regras, que deveria haver um padrão de justiça que se aplicasse a todos, foi uma ideia que levaria milênios para florescer plenamente, mas suas sementes foram plantadas naquelas primeiras tábuas de argila. Os sumérios haviam criado uma sociedade de uma complexidade sem precedentes, um organismo vibrante, mantido unido por uma teia de informações escritas. Eles haviam forjado a ferramenta definitiva para a ordem e o controle, mas em sua busca por estabilidade, eles criaram um monstro burocrático que podia ser lento, inflexível e, em última análise, vulnerável. Eles nunca imaginaram que sua maior invenção, o sistema que lhes dera tanto poder, seria aprendida, copiada e aperfeiçoada por forasteiros, por bárbaros que espreitavam nas fronteiras do norte. Um homem que não era sumério, mas que entendia o poder de sua escrita e de sua organização, estava prestes a usar as próprias ferramentas dos sumérios para escravizá-los. Seu nome ecoaria pela história como o primeiro construtor de impérios. Esse homem era Sargão da Acádia. Sua história de origem é envolta em lenda, um conto que ele mesmo parece ter encorajado. Ele alegava ser de origem humilde, um filho de ninguém, colocado em uma cesta de juncos e lançado no rio Eufrates por sua mãe sacerdotisa, um conto que mais tarde seria ecoado na história de Moisés. Resgatado por um jardineiro, ele ascendeu para se tornar o copeiro do rei de Kish, uma posição de confiança e oportunidade. Mas Sargão não estava destinado a servir. Ele era um acadiano, um semita do norte, visto pelos sumérios do sul como um semi-bárbaro. Ele observou as cidades-estados sumérias ricas, tecnologicamente avançadas, mas perpetuamente em guerra umas com as outras, esgotando suas forças em disputas de fronteira intermináveis.
Ele viu sua fraqueza em sua força, sua feroz independência. E ele explorou isso com uma genialidade implacável. Usurpando o trono de Kish, Sargão não se contentou em ser apenas mais um rei em uma terra de reis. Ele tinha uma visão nova e aterrorizante. A unificação de toda a Mesopotâmia, não sob uma aliança, mas sob seu governo único e absoluto. Ele forjou um novo tipo de exército. Em vez das falanges lentas das cidades sumérias, ele criou uma força mais móvel, com tropas de infantaria leve e, crucialmente, o primeiro uso em larga escala de arqueiros compostos. Ele não travou as batalhas dos sumérios. Ele travou uma guerra total. Sua campanha foi um relâmpago de brutalidade. Ele varreu o sul, conquistando cidade após cidade. Lugalzadese, de Umma, o mesmo rei que havia unificado brevemente a Suméria sob seu próprio domínio, foi derrotado, capturado e, em um ato de humilhação suprema, exibido em uma coleira de cachorro no portão do templo de Enlil, em Nippur, o centro religioso da Suméria. Sargão se gabava em suas inscrições. Eu lavei minhas armas no mar inferior. Ele havia unido o país do nascer ao pôr do sol. O primeiro império multinacional do mundo havia nascido, forjado no fogo da conquista. Mas conquistar é uma coisa, governar é outra. Sargão provou ser tão inovador na administração quanto na guerra. Ele não destruiu a cultura suméria, ele a cooptou. Ele manteve a escrita cuneiforme e a burocracia, mas colocou acadianos leais em todas as posições-chave. Ele padronizou pesos, medidas e impostos em todo o império, facilitando o comércio e o controle. Ele criou o primeiro exército permanente da história. 5.400 soldados que comiam pão diariamente diante dele, garantindo sua lealdade pessoal e a capacidade de esmagar qualquer rebelião rapidamente. Ele estabeleceu uma rede de estradas e um serviço postal para uma comunicação rápida. Em muitos aspectos, ele criou o modelo para todos os impérios futuros, de Roma à Grã-Bretanha. A cultura suméria não morreu, mas foi transformada. O acadiano tornou-se a língua da administração, enquanto o sumério permaneceu a língua da religião e da literatura, semelhante ao papel do latim na Europa medieval. A fusão das duas culturas criou uma nova e vibrante civilização mesopotâmica. Mas sob a superfície da ordem imperial, o ressentimento fervilhava. As cidades sumérias, com seus séculos de orgulhosa independência, odiavam o domínio estrangeiro. Rebeliões eclodiam constantemente, lideradas pelos descendentes de suas antigas famílias reais. A resposta de Sargão e seus sucessores foi impiedosa. Cidades que se rebelavam eram arrasadas, seus muros derrubados, suas populações massacradas ou deportadas. A propaganda imperial descrevia essas ações não como tirania, mas como a restauração da ordem, a punição divina contra os rebeldes. A Maldição de Agade, um poema sumério posterior, descreve o reinado dos sucessores de Sargão como uma era de escuridão e horror, uma ofensa aos deuses que acabou trazendo a ruína sobre o império. O neto de Sargão, Naram-Sin, levou a arrogância imperial a um novo patamar. Ele se declarou não apenas um rei, mas um deus, o deus de Agade. Sua estela da vitória o mostra em tamanho heróico, pisando nos corpos de seus inimigos, usando um elmo com chifres, um símbolo de divindade. Para os sumérios, isso era a blasfêmia final. Nenhum rei, nem mesmo Gilgamesh, havia ousado se declarar um deus vivo. A terra, diz o poema, se rebelou. O grande deus Enlil, enfurecido com a arrogância de Naram-Sin, retirou sua bênção de Agade. Ele convocou das montanhas um povo bárbaro e selvagem, os Gutis,
Um povo que não conhece inibição com instintos humanos, mas inteligência canina e feições de macaco. Os Gutis desceram sobre o império como uma praga, saqueando e destruindo. O Império Acadiano, o primeiro e talvez o maior de seu tempo, que durou mais de um século, entrou em colapso. O sonho de Sargão de uma unidade perpétua se desfez em caos. A lição era clara e brutal. O modelo de Estado que os sumérios haviam criado era tão poderoso que, nas mãos de um conquistador implacável, poderia ser usado para subjugá-los. Eles haviam ensinado ao mundo como construir uma civilização, e o mundo havia aprendido a lição bem demais. O que leva os homens a construir impérios, a busca por segurança e ordem, ou uma insaciável sede de poder e glória. Deixe seu comentário, sua perspectiva molda a história. Das cinzas do Império Acadiano e do caos do domínio Guti, uma nova esperança surgiu para o povo de cabeça preta. Foi um renascimento, uma última e gloriosa era de ouro, conhecida como a Terceira Dinastia de Ur. Foi a tentativa da Suméria de se reerguer, de restaurar sua cultura e, acima de tudo, de criar um sistema que impedisse que o ciclo de conquista e colapso se repetisse. O arquiteto deste renascimento foi um rei chamado Ur-Nammu. Ele expulsou os últimos governantes Gutis e, através de uma combinação de diplomacia e força militar, reuniu as antigas cidades sumérias sob a bandeira de sua capital, a magnífica cidade de Ur. Ur-Nammu não era um conquistador no estilo de Sargão. Ele se via como um restaurador, um pastor para seu povo. Seu maior projeto de construção foi o Grande Zigurate de Ur, uma imensa estrutura em degraus dedicada ao deus da lua, Nana. Suas ruínas imponentes ainda hoje dominam a paisagem do sul do Iraque, um testemunho da ambição e piedade de seu construtor. Mas o legado mais duradouro de Ur-Nammu não foi construído com tijolos, mas com palavras. Ele nos deu o mais antigo código de leis, sobrevivente na história, anterior ao famoso código de Hammurabi da Babilônia, em cerca de 300 anos. O código de Ur-Nemmu é um documento notável. Ele começa com um prólogo que estabelece a autoridade do rei como um campeão da justiça, nomeado pelos deuses para estabelecer a equidade na terra, para banir a ilegalidade e a força, para que o forte não oprima o fraco. As leis que se seguem são surpreendentemente humanas. Ao contrário da lei de olho por olho de Hammurabi, o código de Ur-Nammu frequentemente prescrevia compensação financeira em vez de punição corporal. Se um homem nocauteasse o dente de outro, ele pagaria 2 ciclos de prata. Se um homem cortasse o pé de outro, pagaria 10 ciclos. As leis cobriam tudo, desde o divórcio e a herança, até acusações de feitiçaria e a regulamentação de pesos e medidas para proteger os consumidores. Era uma tentativa monumental de substituir a vingança pela regra da lei, de criar uma sociedade baseada na justiça e não na força. O filho de Ur-Nammu, Shulgi, reinou por 48 anos e aperfeiçoou a visão de seu pai, transformando o Estado neo-sumério em talvez a máquina burocrática mais centralizada e eficiente do mundo antigo. Shulgi era um mestre da propaganda. Ele se deificou, assim como os reis acadianos, mas o fez com mais sutileza, alegando ser irmão do herói Gilgamesh. Ele se gabava de suas proezas atléticas, alegando ter corrido de Nippur a Ur e voltado, uma distância de mais de 160 quilômetros, em um único dia. Ele reformou o exército, o calendário e, acima de tudo, a administração. Sob Shulgi, o império tornou-se um mecanismo de relógio, um sistema de impostos padronizado, o Bala,
exigia que cada província contribuísse com bens específicos, grãos, gado, artesanato, para o estado central em um ciclo mensal. Esses bens eram então redistribuídos para financiar o templo, o palácio, o exército e os vastos projetos de construção do estado. Milhares e milhares de tábuas cuneiformes sobreviveram desta época, registrando cada transação com detalhes meticulosos. Temos recibos para o número de ovelhas entregues a um templo, memorandos sobre a alocação de rações de cerveja para trabalhadores, registros de produção de tecelagens estatais que empregavam milhares de mulheres. Nada era pequeno demais para ser registrado. A sociedade era um arquivo. Esta ordem total, no entanto, teve um preço. A vida para o indivíduo comum tornou-se altamente regimentada. Os trabalhadores eram organizados em equipes, suas rações e tarefas ditadas pelo Estado. Os mercadores operavam sob estrito controle governamental. A busca por eficiência e estabilidade levou a uma sociedade onde havia pouco espaço para a iniciativa individual ou a liberdade. Era uma prisão perfeita, um estado onde a ordem havia sido comprada ao custo da espontaneidade. A busca pela justiça de Ur-Nammu havia se transformado na ditadura da lei de Shulgi. A sociedade começou a sufocar sob o peso de sua própria regulamentação. O sistema Bala, embora brilhante em teoria, era inflexível. Uma seca ou uma má colheita em uma província podia desequilibrar todo o sistema. A dependência de um vasto corpo de burocratas para administrar o império criou uma elite que, com o tempo, tornou-se mais interessada em preservar seus próprios privilégios do que em servir ao Estado. A ironia da terceira dinastia de Ur é que, em sua tentativa de corrigir os erros do passado, a anarquia do período Guti e a tirania do Império Acadiano, ela criou um novo conjunto de problemas. Ao tentar criar uma sociedade perfeitamente ordenada e justa, eles construíram um Estado tão rígido e complexo que não conseguia se adaptar a novas ameaças. Eles haviam restaurado a cultura suméria à sua antiga glória, mas talvez tivessem extinguido a chama de inovação e resiliência que a havia criado em primeiro lugar. O renascimento foi magnífico, mas frágil. A ordem que eles construíram era como um belo vaso de cristal, impressionante de se ver, mas destinado a se estilhaçar ao primeiro choque sério. E mesmo com suas leis perfeitas e sua administração meticulosa, os reis de Ur ainda se sentiam impotentes diante da maior de todas as incertezas, o futuro. Desesperados por um vislumbre do que estava por vir, eles olharam para os céus, buscando orientação nas estrelas. Eles não sabiam que, ao fazê-lo, estavam convidando a loucura para seus próprios palácios. Nenhuma outra civilização antiga dedicou tanto esforço para decifrar os segredos dos céus quanto os sumérios e seus sucessores mesopotâmicos. Seus sacerdotes astrônomos, trabalhando do topo dos zigurates, eram observadores pacientes e meticulosos do cosmos. Ao longo de séculos, eles mapearam o movimento do Sol, da Lua e dos 5 planetas visíveis a olho nu. Eles identificaram as constelações do zodíaco, calcularam a duração do ano com uma precisão surpreendente e desenvolveram a matemática necessária para prever eclipses lunares e solares. Este não era um exercício puramente acadêmico. O conhecimento astronômico tinha implicações práticas imensas. Um calendário preciso era essencial para a agricultura, permitindo que os agricultores soubessem quando plantar e quando colher. A capacidade de prever inundações sazonais dos rios Tigre e Eufrates salvava vidas e colheitas, mas para os sumérios, o céu era mais do que um relógio e um almanaque. Era um livro divino,
uma tábua celestial, onde os deuses escreviam o destino do mundo. Eles acreditavam que os eventos no céu estavam intrinsecamente ligados aos eventos na Terra, como em cima, assim embaixo. Assim nasceu a astrologia, não como um passatempo de horóscopo, mas como uma ciência de estado da mais alta importância. Cada planeta era associado a uma divindade principal. Júpiter era Marduk, o rei dos deuses. Vênus era Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Marte era Nergal, o deus da praga e do submundo. Os movimentos desses planetas, através das constelações do zodíaco, eram interpretados como mensagens divinas, presságios sobre o futuro do reino. Um eclipse lunar podia pressagiar a morte do rei. O aparecimento de um cometa podia significar uma rebelião iminente. A posição de Marte no céu podia determinar o momento favorável para iniciar uma guerra. O rei tornou-se o principal cliente e, em última análise, o refém de seus astrólogos. Cada decisão importante, desde a nomeação de um oficial até a fundação de uma nova cidade, era precedida por uma consulta aos céus. Os arquivos reais estavam repletos de relatórios de presságios enviados por uma rede de observadores em todo o império. Ao rei, meu senhor, seu servo, Ishtar Shumueresh, que os deuses abençoem o rei, meu senhor. No dia 15, vimos a lua e o sol juntos. O rei do país será forte. Haverá paz no país. Ou, mais sinistramente, se um halo cercar a lua e Júpiter estiver dentro dele, o rei será sitiado. Não saia do palácio. Essa dependência das estrelas criou uma atmosfera de paranoia e ansiedade constantes na corte. Se um presságio desfavorável fosse observado, a busca por uma explicação ou um bode expiatório começava. Quem havia ofendido os deuses? Que ritual havia sido negligenciado? O medo de conspirações, tanto divinas quanto humanas, era palpável. A astrologia tornou-se uma ferramenta política poderosa. Um astrólogo podia usar um presságio ambíguo para apoiar uma facção da corte ou minar um rival. Um general ansioso por guerra podia encontrar um presságio favorável em um céu noturno, enquanto um conselheiro cauteloso podia encontrar o oposto. A interpretação dos céus era uma arte, não uma ciência, e estava aberta à manipulação. A situação atingiu um pico de bizarrice com a prática do rei substituto. Se os astrólogos previssem um desastre inevitável, como a morte do rei, um ritual elaborado era realizado. O verdadeiro rei se escondia e um substituto, geralmente um criminoso ou um deficiente, era colocado no trono. Ele era vestido com as vestes reais, comia a comida real e era tratado como rei. Acreditava-se que o desastre predito cairia sobre o substituto. Após um período de tempo, geralmente 100 dias, o rei substituto era executado, levando o mau presságio com ele para o túmulo. O verdadeiro rei, então, emergia de seu esconderijo e reassumia o trono, purificado. Esta prática, embora pareça insana para nós, demonstra a seriedade com que eles levavam os presságios celestiais. Eles estavam dispostos a matar para enganar o destino. A ironia trágica é que essa busca pelo controle do futuro muitas vezes levava a decisões catastróficas. Uma campanha militar podia ser adiada em um momento crucial por causa de um mau presságio, dando ao inimigo tempo para se reagrupar. Um projeto de irrigação vital podia ser abandonado, porque as estrelas não estavam alinhadas. Reis saudáveis viviam com medo, enquanto políticas irracionais eram implementadas com base em sombras no céu. O maior conhecimento dos sumérios tornou-se a fonte de sua maior loucura. Sua capacidade de ler os céus com uma precisão incomparável não os libertou do medo, prendeu-os a ele.
Eles se tornaram escravos de um futuro que acreditavam estar escrito, incapazes de ver que suas próprias reações às profecias eram o que muitas vezes as tornava realidade. O universo que eles viam era um mecanismo de relógio, mais um sem piedade, onde os humanos eram meras engrenagens no plano cósmico. A grandeza de sua ciência foi ofuscada pelo terror de sua religião. No entanto, o conhecimento dos céus também os impulsionou para fora, para além das fronteiras de sua terra natal. As estrelas que guiavam seus medos também podiam guiar seus navios. A mesma curiosidade que os levou a mapear o cosmos os levou a mapear o mundo. A riqueza que eles acumulavam com sua agricultura e burocracia precisava de novos mercados e, mais importante, de recursos que sua terra de aluvião não possuía. A era da exploração e do comércio global estava prestes a começar, impulsionada não apenas pelas profecias dos sacerdotes, mas pela ganância dos mercadores. A terra, entre os rios, era imensamente fértil, mas, lamentavelmente, pobre em outros recursos. Faltava madeira de qualidade para construção, pedras para esculturas e, o mais crucial, para uma civilização da Idade do Bronze, metais como cobre e estanho. Para construir seus templos, equipar seus exércitos e adornar seus reis, os sumérios foram forçados a olhar para fora. Eles se tornaram os pioneiros do comércio internacional, criando a primeira rede comercial verdadeiramente global da história. 3 terras lendárias aparecem repetidamente em seus textos como as fontes de sua riqueza: Dilmun, Magan e Meluhha. A identificação exata desses locais foi um longo quebra-cabeça arqueológico, mas hoje a maioria dos estudiosos concorda que Dilmun era a ilha do Bahrein e partes da costa da Arábia Saudita, um entreposto comercial crucial. Magan era provavelmente o Omã moderno, uma fonte de cobre e diorito, a pedra escura e dura, usada para as famosas estátuas de seus reis. E Meluhha, a mais distante e misteriosa, é agora amplamente identificada com a civilização do Vale do Indo, no que hoje é o Paquistão e a Índia. Caravanas de burros e embarcações fluviais transportavam os excedentes de grãos, lã e tecidos da Suméria para os portos do Golfo Pérsico. De lá, navios robustos, feitos de feixes de juncos selados com betume, navegavam por águas perigosas, guiados pelas estrelas que seus astrônomos haviam mapeado. Eles retornavam carregados com as matérias-primas que alimentavam a máquina da civilização suméria. Essa troca não era apenas sobre bens, era uma troca de ideias, tecnologias e culturas. Selos e cerâmicas do Vale do Indo foram encontrados nas ruínas de cidades sumérias e artefatos sumérios foram descobertos em sítios do Indo e do Golfo. Foi a primeira era da globalização. Uma nova classe social emergiu, a do mercador, o Damgar. Esses homens eram aventureiros e empresários, dispostos a arriscar suas vidas e fortunas em longas e perigosas expedições. Eles operavam como agentes semi-independentes, muitas vezes financiados pelo templo ou pelo palácio, mas também negociando por conta própria. Com o comércio, vieram inovações financeiras. Os sumérios não usavam moedas cunhadas, mas usavam pesos padronizados de prata como meio de troca. A prata em lingotes ou anéis funcionava como a primeira forma de dinheiro universal. Eles também desenvolveram operações de crédito sofisticadas. Um mercador podia pegar um empréstimo em prata para financiar uma expedição, com a promessa de pagar com juros após seu retorno. Contratos eram meticulosamente registrados em tábuas de argila, testemunhados e selados. Temos registros de parcerias comerciais, disputas contratuais e até mesmo de apólices de seguro rudimentares. O capitalismo, em sua forma mais básica, estava nascendo. Mas onde há grande riqueza,
inevitavelmente, segue-se grande violência. A competição por rotas comerciais, o controle de portos estratégicos e o acesso a depósitos de recursos levaram a um novo tipo de conflito. As guerras não eram mais apenas sobre a honra de um rei ou a bênção de um deus, eram sobre lucro. As primeiras guerras corporativas e coloniais da história foram travadas. Um rei sumério, Lugal-an-Mundu de Adab, gabava-se de ter controlado um império que se estendia do Mediterrâneo às montanhas do Irã, um império cujo principal objetivo parece ter sido o controle das principais rotas comerciais. A luta por Magan e seu precioso cobre levou a expedições militares descritas como campanhas para pacificar a região, um eufemismo para a conquista econômica que seria usado por impérios ao longo da história. A pirataria tornou-se uma ameaça constante no Golfo Pérsico. Acordos secretos eram feitos, alianças mudavam, e a espionagem comercial era uma prática padrão. O mundo havia se tornado maior, mais rico e infinitamente mais perigoso. Os sumérios haviam criado um sistema mundial interconectado, onde um colapso de preços em Ur podia arruinar um mercador em Meluha, e uma guerra tribal em Magan podia paralisar a indústria de bronze na Suméria. Eles eram a primeira civilização a experimentar os benefícios e as maldições da interdependência econômica. Sua prosperidade dependia de uma teia frágil de relações internacionais que poderia ser rompida a qualquer momento. Essa vasta rede comercial trouxe uma riqueza e um cosmopolitismo sem precedentes para as cidades sumérias, mas também as tornou vulneráveis. Sua dependência de recursos estrangeiros era uma fraqueza estratégica, e a riqueza que ostentavam era uma tentação para os povos mais pobres e mais famintos que viviam em suas fronteiras. A complexidade de seu próprio sistema estava se tornando seu maior inimigo. O que impulsiona o progresso humano? O espírito de colaboração e descoberta, ou a dinâmica implacável da competição e da ganância? Participe do debate nos comentários. A civilização suméria, em seu auge sob a terceira dinastia de Ur, parecia uma estrutura eterna, uma máquina de ordem e prosperidade perfeitamente ajustada. Mas como todos os sistemas complexos, ela continha as sementes de sua própria destruição. A burocracia sufocante, as guerras internas que nunca cessaram completamente e uma crise ecológica iminente criaram a tempestade perfeita para o colapso. A agricultura intensiva, que havia sido a base da riqueza suméria por milênios, estava cobrando seu preço. A irrigação constante em um clima quente e seco trazia sais minerais para a superfície do solo. Com o tempo, a salinização tornou vastas áreas de terras antes férteis improdutivas. As colheitas de trigo, menos tolerante ao sal, diminuíram drasticamente, forçando uma mudança para a cevada. Os registros mostram rendimentos cada vez menores. A terra estava morrendo, e com ela, a base econômica do império. Enfraquecida por dentro, a Suméria tornou-se uma presa atraente para os forasteiros. Do oeste, através do deserto da Síria, vieram novas ondas de povos nômades semitas, conhecidos como Amoritas, ou Povo do Oeste. Os textos sumérios os descrevem com desprezo e medo. Um povo destruidor, com os instintos de uma besta que não conhece o grão, que desenterra trufas nas estepes, que não dobra os joelhos para cultivar a terra, que come carne crua, que não tem casa em vida, que não é enterrado após a morte. A princípio, eles vieram como migrantes, mercenários e comerciantes. Mas à medida que o poder central de Ur enfraquecia, eles começaram a vir como conquistadores. Eles se infiltraram no império, estabelecendo-se, assumindo o controle de cidades e, finalmente, fundando suas próprias dinastias. O toque de gênio mortal dos Amoritas
foi explorar a desunião inerente das cidades-estados sumérias. Diante da ameaça externa, as cidades não se uniram. Em vez disso, em uma repetição trágica de sua história anterior, elas se voltaram umas contra as outras. Cidades como Izim e Larsa formaram alianças com os invasores amoritas para atacar suas rivais sumérias. A traição tornou-se a norma. A lealdade foi vendida ao maior lance. O império se desintegrou em uma guerra civil caótica. O golpe final veio do leste. Os elamitas, antigos inimigos da Suméria, das montanhas do Irã, viram sua oportunidade. Em aliança com tribos amoritas, eles desceram sobre a capital. No ano 2004 a.C., a magnífica cidade de Ur, o centro do mundo sumério, foi saqueada e queimada. A destruição foi total. O templo de Nana foi profanado, a estátua do deus foi levada para Elam e o último rei de Ur, Ibi-Sim, foi arrastado para o cativeiro, onde morreu no exílio. A queda de Ur foi um evento traumático que assombrou a imaginação mesopotâmica por séculos. Uma série de poemas, conhecidos como Lamentos, sobreviveu, chorando a destruição da cidade com uma dor lancinante. Ó Ur, cidade da realeza, tuas canções foram transformadas em lágrimas. Teu povo, abatido por machados, enche as ruas. Ó minha cidade, eu também fui destruído. Meu povo está perecendo. O lamento não era apenas por uma cidade, mas pelo fim de um mundo. Com a queda de Ur, a civilização suméria chegou ao seu fim. Não foi um evento único, mas um longo processo de declínio e assimilação. Os sumérios, como um povo distinto, desapareceram da história, sua língua deixou de ser falada e eles se dissolveram na nova população amorita e babilônica da Mesopotâmia. Eles não foram exterminados em um genocídio, mas sua cultura, sua identidade e sua unidade política foram perdidas para sempre. O que deu errado? Foi a catástrofe ecológica? A pressão militar externa? A falha política interna? A resposta é tudo isso. A civilização suméria não caiu por causa de uma única falha, mas porque seu sistema, outrora tão resiliente e inovador, tornou-se rígido demais para se adaptar a um conjunto de crises simultâneas. Eles foram vítimas de seu próprio sucesso. Sua complexidade os tornou frágeis. Sua riqueza os tornou complacentes. Seu passado glorioso os cegou para as ameaças do presente. A agonia da Suméria é um conto de advertência para todas as civilizações, incluindo a nossa. Ela mostra como uma sociedade que parece invencível pode desmoronar sob a pressão de forças ambientais, migratórias e, acima de tudo, de sua própria incapacidade de se unir diante de um perigo comum. Eles foram os primeiros a construir um mundo e os primeiros a perdê-lo. Seu fim foi patético e trágico, um contraste sombrio com sua ascensão meteórica. Mas a história deles não terminou com o último tijolo queimado de Ur. Seu espírito, seu conhecimento e suas ideias sobreviveram, não em seu povo, mas em sua escrita. O legado sumério estava enterrado, não morto. Ele foi absorvido por seus conquistadores, tornando-se a base sobre a qual novos e ainda maiores impérios seriam construídos. E então, por quase 4.000 anos, o mundo esqueceu até mesmo seus nomes, até que uma nova era de exploradores, impulsionada pela curiosidade e pela ambição imperial, começou a cavar na poeira do Iraque em busca de um mundo perdido. A morte da Suméria, como entidade política, não significou o fim de sua influência. Pelo contrário, sua cultura experimentou uma vida póstuma notável, tornando-se o fundamento clássico sobre o qual as civilizações posteriores da Mesopotâmia construíram suas próprias identidades. Os babilônios e assírios, que dominaram a região,
Nos milênios seguintes, viam a Suméria como sua Roma ou sua Grécia, uma fonte de conhecimento, religião e legitimidade. A língua suméria, embora morta como língua falada, sobreviveu como a língua da erudição e do ritual, muito parecida com o latim na Europa medieval ou o sânscrito na Índia. Escribas babilônios estudavam diligentemente textos sumérios em suas escolas, compilando dicionários bilíngues e copiando suas obras literárias, incluindo a Epopeia de Gilgamesh, que foi preservada para a posteridade por eles. Os deuses sumérios foram absorvidos pelo panteão babilônio, muitas vezes sob novos nomes. A deusa suméria, Inanna, tornou-se a babilônica Ishtar. O deus da sabedoria, Enki, tornou-se Ea. As leis de Hammurabi, embora mais duras, foram claramente modeladas nos códigos sumérios anteriores. O conhecimento astronômico, matemático e médico dos sumérios foi expandido e refinado. A cultura suméria não foi tanto substituída quanto assimilada, tornando-se o DNA invisível da civilização mesopotâmica. Então veio o silêncio. Com a queda da Babilônia para os persas e mais tarde a conquista de Alexandre o Grande, a escrita cuneiforme caiu em desuso, substituída pelo aramaico e pelo grego. O conhecimento de como ler as antigas tábuas de argila foi perdido. As grandes cidades da Suméria foram abandonadas, seus zigzurates de tijolos de barro erodindo lentamente de volta à planície poeirenta de onde vieram. Por mais de 2000 anos, a primeira civilização do mundo foi completamente esquecida. Seus nomes, seus reis, suas realizações, tudo desapareceu da memória humana, mencionado apenas obliquamente e de forma distorcida nas obras de historiadores gregos ou no Antigo Testamento, que se referia à terra de Sinar. A redescoberta começou no século XIX, uma era de exploração colonial e fervorosa rivalidade nacionalista entre as potências europeias. Diplomatas, aventureiros e estudiosos começaram a explorar o território do Império Otomano em decomposição. Em 1842, o cônsul francês em Mossul, Paul-Émile Botta, começou a cavar em um monte perto da moderna Khorsabad e desenterrou as ruínas colossais do palácio de um rei assírio. A notícia eletrificou a Europa. Pouco depois, um jovem inglês audacioso, Austen Henry Layard, começou suas próprias escavações nas proximidades de Nimrud e, mais tarde, em Kuyundik, o local da antiga capital assíria, Nínive. Lá, ele fez a descoberta de sua vida, a grande biblioteca do rei Assurbanipal, contendo mais de 25.000 tábuas de argila fragmentadas. Uma febre da argila varreu a Europa e a América. Museus em Londres, Paris e Berlim competiam ferozmente para adquirir os tesouros da Mesopotâmia. A arqueologia da época era mais uma caça ao tesouro do que uma ciência. Sítios eram escavados com pouca atenção à estratigrafia ou ao contexto, em uma corrida para encontrar esculturas monumentais e tábuas de aparência impressionante para enviar para casa. Foi uma era de heroísmo e vandalismo arqueológico. No meio dessas descobertas assírias, os escavadores começaram a encontrar artefatos e inscrições em uma língua ainda mais antiga e desconhecida. Inicialmente, pensava-se que era apenas uma forma arcaica de escrita assíria, mas à medida que mais textos vinham à luz, ficou claro que esta era uma língua totalmente diferente, não semítica. O estudioso Henry Rawlinson, que havia decifrado o cuneiforme persa antigo, a chamou de acadiana, mas mais tarde foi Julius Oppert quem, em 1869, propôs corretamente que deveria ser chamada de Suméria, com base no título real
rei da Suméria e Acádia. A existência de uma civilização inteira, anterior e fundamental para a Babilônia e a Assíria, foi finalmente comprovada. As escavações se moveram para o sul, para o coração da antiga Suméria. Franceses em Tello, antiga Girsu, americanos em Nippur e, mais tarde, uma equipe anglo-americana, liderada por Leonard Woolley, em Ur, revelaram a verdadeira extensão e antiguidade da civilização suméria. A descoberta de Woolley das tumbas reais de Ur na década de 1920, com seus tesouros de ouro e sacrifícios humanos, capturou a imaginação do público mundial. A Suméria havia retornado do esquecimento. A decifração da língua suméria foi um processo lento e árduo, mas, à medida que os estudiosos começaram a ler as tábuas, um mundo perdido de uma riqueza e complexidade surpreendentes foi revelado. As histórias de seus deuses e heróis, a minúcia de sua burocracia, a profundidade de sua sabedoria e a brutalidade de suas guerras, tudo isso emergiu da argila silenciosa. O legado da Suméria, apropriado por novos impérios e depois enterrado por milênios, tornou-se, ironicamente, um novo campo de batalha para as ambições imperiais da era vitoriana. A corrida para desenterrar e reivindicar seu passado tornou-se parte de um jogo maior de prestígio e poder. Mas o maior arquivo da Suméria ainda permanecia, em grande parte ilegível, centenas de milhares de tábuas espalhadas em museus e coleções particulares em todo o mundo. Era um tesouro de dados, um registro de 3.000 anos de história humana, esperando por uma chave que apenas o futuro poderia forjar. Entramos no século XXI. A era da pá e do pincel do arqueólogo está dando lugar à era do algoritmo e do silício. A corrida final pelo legado da Suméria não está acontecendo nas planícies empoeiradas do Iraque, mas nos servidores refrigerados dos centros de dados. O desafio é colossal. Estima-se que mais de 500 mil de tábuas cuneiformes foram escavadas, mas apenas uma fração delas foi traduzida. A grande maioria permanece em porões de museus, silenciosa e inacessível, exceto para um punhado de especialistas em todo o mundo. Decifrar uma única tábua pode levar semanas ou meses. É um trabalho meticuloso, que exige um conhecimento profundo de uma língua morta e de uma escrita incrivelmente complexa. A um ritmo humano, a tradução completa do arquivo sumério levaria séculos. Mas agora, uma nova ferramenta promete quebrar esse impasse: a inteligência artificial. As principais empresas de tecnologia, universidades de ponta e, sem dúvida, agências de inteligência governamentais estão em uma nova corrida do ouro. Eles estão desenvolvendo redes neurais e modelos de aprendizado de máquina treinados para ler e traduzir cuneiforme. Ao alimentar um sistema de IA com dezenas de milhares de imagens de tábuas e suas traduções existentes, ele pode aprender a reconhecer os caracteres, entender a gramática e até mesmo preencher as lacunas em textos danificados com uma precisão cada vez maior. O objetivo é criar um escriba digital capaz de traduzir instantaneamente todo o arquivo sumério conhecido. As implicações são estonteantes. Isso não é apenas sobre acelerar a pesquisa histórica. É sobre desbloquear o maior e mais longo conjunto de dados sobre a sociedade humana que existe. Essas tábuas não contêm apenas mitos e poemas épicos. A maioria delas são registros mundanos, recibos, contratos, registros de colheitas, relatórios de produção, decisões judiciais, correspondência diplomática. Elas contêm milênios de dados brutos sobre economia, administração, direito, mudanças sociais e, crucialmente, mudanças climáticas e seus efeitos em uma civilização. Para os historiadores,
é um sonho que se torna realidade, mas para outros é uma oportunidade. Economistas poderiam modelar o surgimento e o colapso dos primeiros mercados. Sociólogos poderiam rastrear a evolução das estruturas familiares e da desigualdade social. Cientistas climáticos poderiam obter dados de alta resolução sobre secas e inundações que ocorreram há 5.000 anos. Este conhecimento não é buscado apenas para entender o passado, mas para modelar e, potencialmente, controlar o futuro. Imagine um governo ou uma corporação com acesso a um modelo preditivo da sociedade, treinado com 3.000 anos de dados sobre o que faz uma civilização prosperar ou entrar em colapso. O poder contido nesse conhecimento seria absoluto. A busca não é por sabedoria, mas por informação. A mercadoria mais valiosa do nosso tempo. Estamos, de certa forma, repetindo a história dos próprios sumérios em uma escala tecnológica muito mais elevada. Eles inventaram a escrita para controlar sua sociedade complexa, para registrar e prever. Nós estamos inventando a inteligência artificial para controlar a nossa. Os reis sumérios olhavam para as estrelas em busca de presságios para guiar suas decisões, tornando-se reféns de suas profecias. Nós olhamos para os nossos algoritmos, para os nossos modelos de dados, em busca de certeza em um mundo incerto, correndo o risco de nos tornarmos reféns de nossas próprias criações digitais. O ciclo se fecha. A história da primeira civilização do mundo termina não com uma conclusão, mas com uma pergunta urgente para a nossa. Os sumérios nos deram o projeto de tudo o que conhecemos: a cidade, a lei, a escrita, o império. Mas sua civilização, a primeira a alcançar a grandeza, foi também a primeira a desmoronar sob o peso de suas próprias criações. Agora, estamos prestes a desvendar seu arquivo final, a ler sua história completa com a ajuda de uma mente não humana. A questão é: o que realmente estamos procurando nesse espelho de argila? A sabedoria para evitar seu destino ou as ferramentas para repetir seus erros em uma escala global? Nosso futuro pode muito bem depender da resposta. Então, diga-nos o que você acredita. Que nossa era deve buscar no legado sumério a humildade para aprender com a queda deles ou a ambição para usar seu conhecimento e construir nosso próprio, talvez último, sistema de controle? Deixe sua escolha final nos comentários. A história está observando.